precisa ser revisto. E aí o que mais, a maior injustiça que eu acho é exatamente, não é nem se os outros não pagam, que eu acho que a fiscalização tem que ser eficiente e mais para cima, tá certo? Para atingir exatamente esse patamar. Eu acho injusto, é aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, está pagando esse imposto embutido no ônibus, no transporte, no hospital que ela chega. Vocês já estiveram no pronto-socorro público? Eu já fui. É uma coisa absurda o tratamento que dão para as pessoas. Você pensa ali que você não tem pessoas. Então, isso a gente tem o dever de cobrar também como cidadão. E aí, o Sindifisco, aquele trabalho dele está brilhante, está de parabéns, mas eu acho que a gente tem que ter uma outra preocupação também em cobrar para onde está indo esse dinheiro. Boa tarde, gente. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que, em decorrência do tempo, nós temos inscritos aqui a Rita, Teodorico e Rosângela ou Rosana? É a Rosana. Então, e ao final das perguntas desses colegas, a gente estaria, então, encerrando os questionamentos em decorrência, para a gente não atrasar o próximo painel. Então, vamos inscrever mais o Dr. Roswilson e encerramos aqui as inscrições. Teodorico, a Rita estava inscrita primeiro, vamos deixar a Rita falar primeiro. Gostaria de dizer também que as perguntas sejam mais sucintas até em decorrência do nosso tempo. A carga fiscal que está em 35%, até quando que o governo, né, que ainda vai aumentar no Brasil antes de diminuir? Porque os estados, né, estão aí brigando para o CPMF voltar, com outro nome, como você colocou. Parece que só falta agora o imposto sobre o ar, né, porque até a água a gente paga, né, um tributo, né, que é uma taxa. E a nossa missão enquanto fiscais, que ao mesmo tempo que o governo quer aumentar a fiscalização, vem o Maluf, o SIDEC, para diminuir a autonomia fiscal e colocar uma certa rédea. Então, qual a correlação de forças que você vê nesse momento no futuro governo? Olha, eu não tenho ilusão, mas tenho esperança. Tá? Esperança a gente sempre tem que ter, porque a esperança mantém a gente jovem. Tá? Quando a gente perde a esperança, a gente... Não é, colega? Entendeu? Então, veja só. Eu não vejo com muita ilusão que vai baixar os estados. Coisa séria. Olha, eu não gosto mais nem de andar lá no Congresso. É um horror. Porque os nossos representantes não representam nada, fica lá numa briga, brigam por tudo, menos. Na última reforma tributária, eram secretarias de fazenda, eram 5 mil municípios e ninguém defendendo o contribuinte. Tá? Então, todo mundo só buscava como arrecadar mais. Daí porque não saiu reforma, tributação de destino, etc. Então, como cidadãos, servidores públicos com a classe privilegiada, eu acho que a gente tinha que esclarecer. Nesse ponto, eu volto para o trabalho do Sindifisco, tá certo? Esse tipo de evento, eu acho importante que a gente parta para fazer um trabalho mais incisivo, não ficar só na crítica, assim, não, porque não presta, não sei como lá. O que nós vamos fazer? De repente, apresentar propostas, ou boas, ou não tão boas, mas apresentar proposta que leve à discussão, tá? Porque realmente vamos ter mais uma reforma tributária que não vai reformar, não vai melhorar, não vai reduzir. Nem tão cedo vai reduzir. E, de repente, pode não precisar reduzir. Basta que a gente tenha realmente o conhecimento de onde vai esse recurso e ele seja efetivamente. Desvios e sonegações têm que ser combatidos. E aí o papel de vocês é preponderante no sentido de realmente fazer com que aquelas pessoas que estão fazendo planejamentos ilícitos, etc., etc., que estão sonegando, eles voltem a pagar para que haja arrecadação, para que aumente a arrecadação. Mas realmente, a médio prazo, eu não vejo nenhuma proposta, nenhuma vontade política de nenhum dos partidos, de nenhum dos políticos também, em ser feita. Acho que falta uma consciência coletiva maior dos nossos políticos, dos nossos cidadãos. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu queria perguntar para você, Meire, o seguinte. Esse aumento de arrecadação não é mais fruto de um pagamento de imposto por comodismo dos contadores, jogando-se no lucro presumido e no simples, e pelo assalariado também, que cada ano perde um pouco nas suas deduções na declaração,
E se alardeia que a arrecadação cresce, não seria por esses fatores, não? Como é que você vê esses fatores? Veja, na realidade, o papel da fiscalização ele é importante sob o aspecto mais, assim, digamos, conscientização, de pressão, no sentido moral. Porque você vê, 95% da arrecadação, ela vem diretamente das declarações, substituições tributárias, antecipações, ou seja, a arrecadação espontânea. O que vem realmente do trabalho fiscal são os outros 5%, que aí demora. Por quê? Porque como você termina tendo poucos fiscais, você não consegue fiscalizar todo mundo, tem todo um processo longo administrativo, depois um processo longo judicial. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei o lançamento tributário. Do fato gerador até um final de processo, você tem no mínimo 15 anos. 15 anos a empresa acabou, fechou, etc. Mas o efeito psicológico da fiscalização ela é muito grande. Tá? Então, nesse ponto, claro que você termina fiscalizando algumas pessoas e cobrando aquele tributo, mas você precisa ter uma presença maciça da fiscalização para o contribuinte saber, sou eu hoje ou é amanhã, tá certo? Mas realmente, a partir do momento que as pessoas aumentam a própria receita, aumentam os salários, etc., como a tabela está fixa lá, elas terminam pagando mais imposto. E os recordes de arrecadação vêm das arrecadações espontâneas realmente e da eficiência no mecanismo. A nota fiscal eletrônica foi a melhor coisa que aconteceu, porque a sonegação reduz-se muito. E aí vem a arrecadação espontânea que não entra na cota do resultado da fiscalização. Tá? Mas realmente, onde você tem apenas 5% do trabalho da fiscalização da Procuradoria da Fazenda Nacional, é muito pouco. Precisávamos de mais fiscais. Em 91, eu já era fiscal da Receita Federal, muito pequenininha, tá? Mas, e eu saí em 2002, ou foi 2001, né? E eu vi exatamente o tratamento que nós tínhamos de 91 para 2001, houve um desaparelhamento da máquina. Eu acho que agora está retomando essa questão. Só para vocês verem, os PIRs, né, e o que está até ali, né, a gente fazia os PIR, eram os Programas de Imposto de Renda. Eram 15 dias de treinamento que a gente tinha com os melhores cérebros da Receita Federal, trancada na ESAF, no hotel, estudando, e eles passando aquilo, e a gente aprendendo, e se reciclando, etc. Então, isso depois, no final, quando eu saí, era 2 dias. Ó, tá aqui, cheguei e fui. Né? Então, nesse período, houve um desaparelhamento da máquina. E isso joga contra a tributação. Por quê? Porque a arrecadação aumenta, mas você com a máquina despreparada, uma máquina que não ganha tão bem, etc., você termina, não digo estimulando, mas dando caminho para que haja maior sonegação. Nesse ponto, eu acho que nos últimos 2 anos melhorou bastante esse combate efetivo de SPED, nota fiscal eletrônica, SPED CDQ, SPED fiscal, SPED contábil, etc. Melhorou muito e vai ser bom para todo mundo. Mary, obrigada pela tua apresentação e eu lamento você não ter podido participar do seminário, né, das normas gerais antielisivas. Foi uma perda para nós. E você comentou aqui sobre essa nossa estrutura, né, dos tributos, e pelo que a gente viu ali, o IVA é um dos piores tributos, porque ele é sobre o consumo e ainda tem uma alíquota que nós não vemos alta. E essa reforma tributária que está proposta, ela se baseia assim no IVA. Né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre esse imposto, sobre o valor agregado, o que você acha dele e qual seria a alternativa. Qual seria a melhor alternativa para que a gente apresentasse? Porque eu concordo, eu acho que a gente tem que se mobilizar mais e apresentar outras propostas. Quais seriam, na sua opinião? Eita, agora ela pegou pesado. Veja, realmente, se o IVA for para ser instituído como está hoje o PIS/COFINS, você tem uma tributação altamente em cascata e embutida. Tá? Então, nesse ponto, você teria que ter a tributação na ponta. Ou seja, vem o produto e na hora que o consumidor for pagar, ele paga X, 10, 15% ali, seja lá o que for. Por exemplo, imposto único. É o imposto mais injusto que existe, embora vai ser o mais fácil de arrecadar. Por que vai ser injusto? Porque enquanto
doutor Décio, que ganha um salário de quanto? Uns 40, 50 mil reais, ele vai pagar na faixa de quê? De 10%. Enquanto eu, uma pobre advogada lá de Pernambuco, estou com um rendimentozinho pequeno, vou também pagar os 10%. O cameraman ali, a mocinha que está me olhando assim daquele jeito, também vai pagar 10%. Então, é um tributo injusto. São escolhas, são opções. Mas, rapidamente assim, eu acho que a gente tinha que ter uma tabela progressiva do imposto sobre a renda, mas com as alíquotas maiores, 27,5% é muito baixo. Em cima de 3 mil ainda é injusto, tinha que ser alíquotas maiores para quem ganha mais. Combatendo bem essa sonegação, nesse ponto eu defendo o sigilo, que não há sigilo fiscal para o fisco, porque conta bancária é o maior ralo que tem para se sonegar, tá? Então, uma tabela progressiva muito maior, partindo de patamares também maiores, e que você fechando o cerco da sonegação, essas pessoas que ganham mais vão terminar pagando mais, e você tinha que ter tributação no consumo na ponta, porque se você tem toda a cadeia, ela sai acumulando e você não tem como tirar a não cumulatividade. Por quê? O PIS e o COFINS é um exemplo disso. Você não consegue expurgar tudo e termina sempre tendo tributo em cascata dentro desse produto. Então, você teria maior transparência, teria mais, uma moralidade maior e todo mundo saberia quanto está pagando. E eu volto a dizer, pode ser que nós estejamos pagando um pouco. Nós deveríamos estar pagando mais para ter melhores serviços. Mas teríamos que ter esse recurso aplicado nesse gasto. Que é uma coisa, e aí é como cidadão, nós temos que fiscalizar como está indo e para onde está indo o nosso dinheiro. Tá certo? Isso é vital. Senão nós vamos pagar mais. Não é porque é bonito, não. Não vamos pagar mais. Ok. Mary Albi. Mary, até que eu tenho escrito aqui. Mary Albi Queiroz. Mas o que me chamou a atenção é Queiroz, porque Queiroz foi a primeira família com que eu conseguia uma amizade fantástica, amizade de menino, que até hoje eu me lembro, me recordo, e, portanto, ela me chamou a atenção por esse nome. Mas, muito mais do que isso, pela palestra que ela apresentou aqui, porque investigou realmente uma coisa que eu achei fundamental. É que todos os impostos, toda a tributação, são necessárias, o Estado necessita disso, porque senão não vivia, mas a função do Estado é aquela função que a gente já ouviu há 2000 anos atrás, o maior entre vós é o servo de todos. O Estado é o maior, ele que deve servir a todos. E aquilo que é tributação deve ser arrecadado para uma finalidade específica e não se pode e não se deve absolutamente manipular tudo aquilo que a gente faz, o auditor fiscal da Receita faz, apura, etc., vai para a sociedade. E essas palavras que você falou aqui, o desvio, a manipulação, essa coisa toda realmente é o que faz, bota por baixo todo o trabalho de qualquer um, auditor ou não, do brasileiro, do cidadão mundial. Porque eu quero citar um exemplo aqui, que eu sou uma pessoa das mais antigas aqui presentes, trabalhei na fiscalização durante 38 anos, mais ou menos, e continuo ainda, porque eu sou o vice-presidente do Sindifisp, já fui da Anfip muito tempo, e sempre estou aqui no métier, olhando isso tudo. E, portanto, eu fiscalizava, por exemplo, no passado, levei um tempo fiscalizando somente os órgãos públicos. Eram prefeituras, eram órgãos do Estado, e durante a gente levantava os débitos grandes, etc., porque se deviam muito, aliás, mais do que isso, ficavam com o dinheiro do empregado, apropriação indébita, e lá para as tantas, como a prefeitura precisava de receber o fundo de participação, então o que é que o governo fazia? Fazia um parcelamento de 200 prestações, ele pagava a primeira, recebia o fundo de participação e daí em diante não pagava mais nada. Depois veio um problema, olha, quem for da prefeitura ou algo que tiver a previdência privada, essa não precisa pagar mais a previdência pública. E aí todo mundo caiu, foi mais ou menos uns 90% dos órgãos públicos foram ter a sua previdência privada sem ter um estudo previamente feito. De maneira que essas previdências privadas todas caíram e a pessoa ficou sem pagar a contribuição e ainda ficou com as contribuições dos empregados, e quem pagou foi a Previdência Pública, tudo isso.
Mas, independente disso, eu sou ainda do tempo que existiam aqueles IAPI, IAPTEC, IAPM, IAPB, essa divisão por classes sociais. De maneira que